Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz a todos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Vamos dar início ao nosso culto de oração, mesmo online. Quero convidar você, aí mesmo onde você está, talvez você esteja na sua casa nesse momento, na sala. Se for possível, reúna aqueles que estiverem com você, para que assim juntos possamos a cantar louvores ao nome do Senhor, possamos ouvir a sua palavra, sermos edificados e assim adorarmos ao nome do Senhor. Você que está no seu trabalho também, porventura, fique conectado conosco, que Deus possa falar grandemente ao seu coração através da sua palavra. Hoje nós estamos aqui na igreja e, como temos feito, como tem sido as nossas reuniões, os nossos cultos de portas fechadas, cadeiras empilhadas, e orando a Deus que essa situação logo passe, que Deus ponha a sua boa mão de poder, de graça e de misericórdia sobre esta situação, que logo assim possamos voltar com as nossas atividades, reunir os irmãos, cultuarmos ao Senhor em coletividade. Mas eu quero convidar você nesse momento, antes de chamarmos aqui os irmãos do grupo de louvor para cantar, para adorar o nome do Senhor juntamente conosco, comigo, com você de casa. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero chamar você para orar comigo também nesse momento. Se você puder, dê uma pausa no que você está fazendo. Se você puder, você possa nesse momento conectar-se com o Senhor, conectar-se com os céus, tirarmos esse momento para estarmos cada vez mais próximos daquele que é o sustentador de todas as coisas, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para orar comigo. Logo em seguida o grupo de louvor vai estar entoando o canto, e que possamos assim adorar o nome do Senhor. Curve sua fronte, feche seus olhos, oremos assim ao nome do Senhor, ao nosso Deus. Que Ele seja conosco nessa noite, que Ele nos ouça, que Ele esteja com os seus ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Assim como diz o texto de 2 Crônicas, a oração que se fizer neste lugar, não só neste lugar, mas onde você estiver. Então, vamos orar. Deus Santo, Deus bendito, Pai da eternidade, soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas, ó Deus. Te louvamos, exaltamos o Teu nome. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, ó Deus, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Nós Te exaltamos e, ó Deus, perante a Tua face, perante, ó Deus, o Senhor é que nós estamos, e nos achegamos a Ti com o nosso, ó Deus, sincero coração, ó Deus, com a nossa vida diante do Senhor, com um só propósito, ó Deus, que é Te louvar, é Te exaltar, é buscar a Tua presença, Senhor, e que possamos, ó Deus, sermos encontrados pelo Senhor na Tua presença. Toma de conta de cada um que está em casa, ó Deus, em seus lares, nesse momento, que se dispõe, ó Deus, para cultuar o Teu nome, para buscar a Tua face, buscar a Tua presença, ó Deus, que nesse momento tirou um tempo para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, que nesse momento, ó Deus, tirou um tempo para dizer: Senhor, eu glorifico o Teu nome, eu exalto o Teu nome, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser glorificado. Obrigado, ó Deus, por cada vida, por cada lar, que nesse momento está conosco e nos ouve, e assim, ó Deus, possamos juntos louvar e exaltar o Teu nome. Que a Tua palavra ministrada nessa noite venha de encontro aos nossos corações, venha de encontro aos nossos corações, ó Deus,
muitas vezes feridos, Senhor, muitas vezes os nossos corações, nosso coração machucado, magoado, e que ela venha de encontro e nos traga conforto, nos traga consolo, nos traga, ó Deus, renovo, nos traga ânimo, ó Deus, porque a Tua palavra tem poder para isso, ela é viva e eficaz, e, ó Deus, ela tem toda a autoridade e poder sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos ilumine, ó Deus, assim, nós que oramos, nós que rendemos graça, também que pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por aquilo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. Nós te rogamos, usa de graça, Deus, de misericórdia, assim como o Senhor tem feito, sobre a vida do teu povo, no nome santo de Jesus, e para a glória dele é que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero nesse momento convidar não só os irmãos do louvor, mas você também a estarmos juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. Vamos louvar ao nome desse Deus, que é um nome único, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A canção que nós iremos estar louvando nesse momento, ela tem por título A Único. Que vocês em seus lares, em suas casas, possam estar dizendo isso também ao Senhor. Que o nome dele é único, está sobre todas as coisas. De receber
Louvado seja o nome do Senhor. Que, meus queridos, esse seja o nosso desejo, essa seja a nossa oração, de dizermos: Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro a minha vida ao Senhor, eu consagro o meu lar, eu consagro a minha família ao Senhor. Meus queridos, isso é tão maravilhoso quando isso sai do mais íntimo do nosso ser, ou seja, do nosso coração. E esse seja o desejo, meus queridos, de estarmos aqui diante do Senhor, dizer: Senhor, eu consagro o meu lar, a tua família, a minha vida, o meu ser ao Senhor. Quando eu falo isso, eu estou dizendo: Senhor, eu me entrego por inteiro, por completo ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 116. Salmo de número 116. Quero que você acompanhe o texto comigo. Vou estar assim fazendo a leitura desse salmo. Nos diz assim a Sagrada Escritura: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Veja o que ele diz no verso 9: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse à minha alma, eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos ao Senhor da presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, amém. Que Deus aplique a sua palavra em o nosso coração, em o seu, em o meu coração. Meus queridos, nós vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero convidar mais uma vez nossa irmã Dava, nosso irmão presbítero Chacon, que vão nos conduzir nesse momento de louvor e adoração. Quero que você adore o nome do Senhor, que você cante, que você exalte o nome precioso do nosso Senhor. Meus queridos, como Ele tem sido benevolente para conosco, para com as nossas vidas. Grandioso é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, continuamos assim a adorar. Amém, irmãos. Amém pela palavra do Senhor, pelo Salmo. O Salmo, ele nos chama, né? Na verdade, é a proclamarmos publicamente o nome do Senhor e a invocar o nome dele. Hoje não podemos estar reunidos em nossa igreja, entre quatro paredes, mas nós podemos então fazer isso via live, né? Então, e os irmãos também em seus lares, em suas casas. Então vamos louvar o nome do Senhor, apesar de
pelo cansaço do dia e tudo que você possa ter passado, mas esse é um momento único. E nós podemos louvar o nome dele. Então vamos louvar todos juntos com a canção Jesus em tua presença. Presença, meu Deus,
Amém, irmãos. E a outra canção, vamos estar entoando o inário de número 63. O inário que tem por título As Muitas Bênçãos. Todos os irmãos que tiverem acesso ao inário do Cântico, hino de número 63, As Muitas Bênçãos. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, quero convidar você a meditar um pouco nesse texto. 1 Samuel capítulo 30.
O texto que nós vamos meditar nessa noite é o texto em que a cidade de Ziclag é saqueada pelos amalequitas. E eu quero ler com você do verso 1 do capítulo 30 de 1 Samuel até o verso de número 6. 1 Samuel capítulo 30, versos de 1 a 6. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. Esse foi o texto da minha meditação na manhã deste dia, e Deus falou muito comigo, ao meu coração, a esse texto, e eu quero partilhá-lo com vocês nesse momento. Vocês já encontraram aí 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do verso de 1 ao verso 6. Muito obrigado você que está conosco e se conectou, está ouvindo, está assistindo a nossa live, a nossa transmissão. Nós estamos transmitindo o culto de oração. Hoje nós, todas as terças-feiras, nós temos culto de oração aqui na igreja, e não vamos assim deixá-lo de fazer. Eu tenho, por causa dessa situação, eu tenho dito que o culto de oração, não só na IPB, mas em todas as igrejas, o culto de oração ele tem servido de coluna, de sustentáculo para a igreja, ou seja, para o povo de Deus. Deus tem usado esses momentos de orações. São nesses momentos onde nós nos colocamos diante do Senhor e clamando a Ele, nos colocando diante de Deus, suplicando a sua graça sobre as nossas vidas, com os nossos pedidos, com as nossas petições, orando uns com os outros também. Isso é muito importante. Então, o culto de oração ele é muito maravilhoso, é uma bênção na vida do crente. Queridos, nos diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. O verso de número 3. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, ou seja, a encontraram queimada, a acharam queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Até aí. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala ao nosso coração, nos traz um ânimo, nos traz um renovo, nos traz, ó Deus, o conforto que só a tua palavra, só o teu Espírito Santo pode fazer aos nossos corações. Nós te oramos, ó Deus, e te pedimos, faça-se a tua vontade em nossas vidas, não a nossa vontade, mas a tua vontade deve prevalecer em nossas vidas, pois a mesma é boa, pois a mesma é perfeita, a mesma é agradável. Por mais que não entendamos,
por mais que não entendamos, nós louvamos o Teu nome. Amém. Meus queridos, o Davi aqui, ele tinha se ausentado ali da cidade de Ziclag, e Davi tinha juntado alguns de seus homens e tinham ido em uma viagem diplomática, vamos dizer assim. E Davi, quando ele volta, ao sair, ele sai e deixa a sua cidade em ordem. Davi, ele sai, ele deixa a sua casa em ordem, as suas famílias, juntamente com aqueles homens, as suas famílias são deixadas em ordem. E quando Davi ele volta, Davi ele se depara com uma situação totalmente diferente daquela situação em que ele tinha assim deixado a sua cidade, tinha deixado os seus familiares. O texto diz que quando Davi ele está voltando, e aí ele encontra a cidade naquela situação. O texto diz, no verso 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, ou seja, e eles a encontraram, e eles a acharam a cidade, não da mesma forma que tinham deixado, ao saírem sobre aquela viagem, mas em uma situação totalmente diferente. Davi, para onde olha Davi, encontra um rastro de destruição. A cidade não só saqueada, mas a cidade praticamente destruída. O texto diz que ela estava queimada, e suas mulheres, suas filhas tinham sido levadas cativas, ou seja, aquelas famílias tinham sido levadas cativas, os seus rebanhos tinham sido levados também. Meus queridos, não é fácil lidar com situações adversas, não é fácil lidar com situações que muitas vezes nos sobrevêm, e muitas vezes nós não conseguimos lidar com essas situações. Então, lidar com uma situação como essa não é fácil para ninguém. Nós não fomos programados, nem tampouco para esperar, e muito menos para lidar com situações adversas. Mas uma coisa é certa, nós temos que aprender a conviver com certas situações. Nós temos que aprender a lidar com certas situações que sobrevêm sobre as nossas vidas. O texto diz que, no verso 4, então Davi e o povo que se achava com ele, o povo ergueram a sua voz e choraram. O povo viu aquela situação e o povo começou a chorar, ergueram a sua voz. O texto diz que eles choraram até não terem mais forças para chorarem. E eu pergunto a você, será que você nunca passou por uma situação como essa, em que você, diante da adversidade, diante da situação, você não encontra, é como se não tivesse chão para você pisar, você não encontrasse algo para você se firmar, e aí você olha à sua volta, nenhuma solução, você só vê problemas, você só vê dificuldades. Foi essa situação, e em essa situação em que Davi aqui e os seus homens se encontraram. E o texto diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Então note bem que a situação aqui, ela era muito pior. A situação aqui, ela estava bem mais complexa, porque esses homens caíram em desespero. Mas não era para ser diferente. Não bastassem só os seus rebanhos serem roubados, as suas famílias foram levadas cativas, meus queridos.
É como diz aquele ditado, geralmente uma mãe brava, você não queira saber como é uma mãe brava até enquanto você não mexa com os seus filhos. Então mexa com todo mundo, mas não mexa com os meus filhos. Ou seja, mexa com todo mundo, só não mexa com a minha família. Nós perdemos o sentido. E essa foi a situação em que Davi se encontrou. Só que a primeira coisa que Davi fez foi, juntamente com os homens, curvar a cabeça e chorar, e chorar, e chorar até não terem mais forças para chorar. Há uma situação aqui que nós devemos evitar. Nós devemos evitar porque é o seguinte: o texto diz que logo de imediato, Davi, quando se encontra naquela situação e chega ali, não encontra ninguém, a primeira coisa que ele percebeu foi que tudo foi saqueado e as suas famílias foram levadas cativas. Então a primeira coisa que talvez tenha vindo à mente, não só dele e daqueles homens, mataram nossas famílias. Não só levaram cativas, mas mataram nossas famílias. Talvez daí tenha sido a situação em que Davi se encontrou no momento, a própria situação em que foi criada. Porque note bem que Davi apenas não curvou a cabeça e começou a chorar, mas eles choraram e choraram até não encontrarem mais forças para chorar. Até que, como diz no verso 6, Davi muito se angustiou. Por quê? Davi era o líder do seu povo. Então o que aconteceu? O povo viu Davi chorando e em prantos, em lágrimas. O povo fez o quê? O povo quis apedrejá-lo. Davi se encontrou em uma situação, meus queridos, que o texto diz, o verso 6, ele muito se angustiou, porque ele viu em uma situação que não tinha saída. Ele se voltou, voltou os seus olhos ao seu redor, e ele se encontrou em uma situação que é como se não tivesse uma luz no fim do túnel. E o que foi que aconteceu? Tudo foi saqueado, tudo foi roubado, as famílias foram levadas cativas, e agora o povo quer fazer o quê? O povo quer me apedrejar. E o texto diz que Davi, ele muito se angustiou. Note bem que o texto não diz que Davi, ele apenas se angustiou. O texto não diz que Davi apenas chorou, ele chorou até não ter força mais para chorar. Ele foi ao seu limite. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quando lidamos com as situações, baixamos a cabeça. A primeira coisa que fazemos é o quê? Está tudo perdido, está tudo acabado. Não tem mais jeito. Muitas vezes o que nos resta é o quê? Ao momento. É baixar a cabeça, chorar e chorar e chorar. Foi isso que Davi fez. Davi não viu solução para o problema, muito pelo contrário. Davi muito se angustiou. Meus queridos, há momentos em nossa vida que nós entramos em situações, somos pegos por situações em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos solução, encontramos saída. O salmo que nós lemos, o salmo de número 100, o verso de número 3 diz o seguinte: laços de morte me cercaram e angústias do inferno separaram de mim. O autor aqui, o salmista, está dizendo que ele estava em uma situação em que ele se encontrava em desespero, porque ele chega a dizer: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. No verso 2 ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Isso ele fala porque é o seguinte:
Porque ele diz no verso 1, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E aí ele diz, no verso 4, ele diz ainda no verso 3, caí em tribulação e tristeza. Note que não era uma situação da que Davi estava passando. Mas aí ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Então, meus queridos, o que nós aprendemos aqui no texto é que não adianta baixar a cabeça, não adianta chorar, não adianta se desesperar em meio às lutas, em meio às, eu posso dizer até assim, às tragédias da vida. Eu sei que não é para atravessarmos as lutas, as dificuldades com um sorriso no rosto, rindo da situação. Não, cada um reage de uma forma diferente. Davi não foi, Davi aqui ele foi da forma que ele reagiu, foi a sua forma, e cada um reagiria de uma forma diferente. Talvez alguns dos homens tenham chegado para Davi, olha, vamos atrás do povo, vamos correr atrás do povo. Quem sabe ainda recuperamos alguma coisa. O que nos resta? Baixar a cabeça diante das dificuldades? O que nos resta diante das situações da vida? É chorar? Achar que tudo está perdido? O texto diz que no final do verso 6, que Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Davi, ele vai, no verso 7 em diante, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Davi aqui, ele se reanimou no Senhor, ele lembrou do Senhor, ele disse, peraí, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Então, eu não vou entrar em agonia, em angústia, por mais que eu já tenha chorado, por mais que eu já tenha sofrido, por mais que eu já tenha achado que não há solução, que não tem solução. Mas tem alguém que pode trazer solução, tem alguém que pode me dar esperança. Ele é a esperança. E Davi diz o quê? O texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Davi pede a estola sacerdotal. E ele foi falar com o Senhor, e ele diz, Senhor, devo eu perseguir o bando? Devo eu perseguir o bando? Será que eu vou alcançá-los? Diz o verso 8, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Sabe o que o texto nos ensina, meus queridos? Que nem tudo está perdido. Sabe o que o texto nos ensina? Nós devemos buscar o Senhor em meio às lutas e em meio às dificuldades. Em meio ao caos, nós devemos buscar a face do Senhor. O texto diz que Davi não só se reanimou no Senhor, mas buscou a sua presença, buscou a sua face, buscou as respostas para aquilo que ele tanto precisava. E o Senhor disse, Davi, junta o povo, vai atrás, porque nada vai se perder. Talvez essa pudesse ser uma daquelas histórias que nós contamos, e aí no final nós falamos o seguinte: a moral da história é: porque sofrer antes do tempo
Porque Davi, quando chegou à cidade de Ziclag, que encontrou destruída, meus queridos, a encontrou queimada, porque Davi não buscou logo a face do Senhor. Sabe qual é? Sabe qual é, meus queridos, a primeira coisa que nos sobrevém a fazer? A primeira coisa que nós fazemos é primeiro cair em desespero, é cair em pranto, porque achamos que tudo está acabado, achamos que não dá mais jeito, que não tem mais jeito, e nós esquecemos de buscar a orientação do Senhor, nós esquecemos de buscar a orientação. A primeira coisa que nos vem é: não vai dar certo. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Nós colocamos o será na frente. Nós questionamos e nos questionamos também. Apegarmos ao Senhor, em vez de nos colocarmos diante do Senhor. O texto diz que Davi se reanimou no Senhor. O texto diz que Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse: Davi, vai atrás dos seus bens, vão atrás das suas famílias. O texto diz que nada, meus queridos, se perdeu. O verso 18 diz: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Não adianta, diante das dificuldades, a primeira coisa a fazer não é essa, não é cair em desespero, não é fazer como Davi, chorar até não ter força para chorar, não é se angustiar, como diz o linguajar popular, não é entrar em parafuso. A primeira coisa a fazer é buscar a face de Deus, é consultar ao Senhor, é se jogar aos teus pés, é pedir orientação a Ele, é dizer: Senhor, me orienta, Senhor, vem com a sua providência. Meus queridos, que possamos, assim como Davi, nos reanimar no Senhor, como Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Que possamos nos reanimar diante dessa luta que estamos travando, e que não estamos só. Devemos lembrar que a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é nele, vem dele tão somente. Não é baixar a cabeça e dizer: está tudo perdido, mas é encontrar forças no Senhor para lidar com as dificuldades da vida, para lidar com as situações adversas que nos sobrevêm. O texto diz que Davi recobrou tudo, ele e os seus homens, nada se perdeu. Então tiramos algumas lições daqui do texto. A primeira coisa a fazer não é se desesperar, mas é buscar força no Senhor. Diante das dificuldades, diante dos embates da vida, diante das lutas que nos sobrevêm, a primeira coisa a fazer, com certeza, não é se desesperar, mas é buscar no Senhor a força, buscar no Senhor a confiança de que tudo dará certo. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Com certeza todos nós estamos vivendo dias difíceis. Uns talvez mais do que os outros. Esses dias eu ouvi alguém falar: estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos debaixo da mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, que possamos olhar para a situação de uma forma diferente. Que possamos não baixar a nossa cabeça, muito pelo contrário, levantar a nossa cabeça, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, assim como diz a sua palavra. A primeira coisa não é chorar, não é se lamentar, não é achar que tudo está perdido, mas a primeira coisa a fazer é buscar orientação, buscar do Senhor, assim, o seu auxílio. Assim como diz o salmista:
Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meus queridos, em meio às lutas e dificuldades, não se desespere. Mas a primeira coisa a fazer, busque ao Senhor. Ele tem a orientação certa. Ele faz do jeito certo. E Ele tem a solução. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha trazido ao seu coração um conforto e um consolo. Muito mais do que isso, trazido esperança. A nossa solução é o Senhor. A nossa solução está no Senhor. Lembre-se disso. Davi não precisava se angustiar. Davi não precisava chorar até perder suas forças. Mas Davi precisava apenas de uma coisa: buscar a orientação do Senhor, buscar a orientação de Deus, porque é de Deus que vem principalmente a nossa salvação, mas também vem o nosso conforto, nosso consolo, e Ele é a nossa esperança. Então eu quero orar com você nesse momento. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldades, talvez tremendas. Talvez você tenha questionado, até mesmo se questionado. Talvez você já tenha chorado, tenha derramado suas lágrimas. Deus conhece e sabe cada lágrima que rola. Ele sabe da nossa dor, Ele sabe da nossa tristeza. Mas Ele quer que nós nos coloquemos diante dEle, para o buscá-lo, para dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi isso que o salmista fez no Salmo 116, verso 1. Buscou o Senhor e Ele se inclinou. Ele se inclinou e ouviu a oração. Então não se lamente. Não diga que tudo está perdido. Não diga que não tem jeito. Não diga que não dará certo. Diga assim: eu confio no Senhor. Eu buscarei ao Senhor. Eu buscarei a resposta do Senhor. Eu esperarei a resposta do Senhor sobre essa situação, sobre tal situação, sobre a minha vida, sobre a minha família. Faça isso. Eu te convido nessa noite a reanimar-se no Senhor, a cobrar o seu ânimo, não na igreja, não na religião, mas tão somente no Senhor, porque Ele tem as respostas, porque Ele tem a solução, porque Ele é o provedor. Amém? Vamos orar nesse instante. Coloque diante do Senhor, faça como salmista, diga: Senhor, inclina os teus ouvidos, ouve a oração, nos dá a direção. Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a mesma nos traz não só direção, mas nos traz, ó Deus, a convicção de que acima de todas as coisas tu estás no controle. Tu tens o domínio sobre as tuas mãos. Nada foge, ó Deus, do teu controle. Muitas vezes pensamos, ó Deus, que em determinadas situações em nossa vida, ó Deus, está tudo acabado. Nada dará certo. Não temos mais como conquistar. Não temos mais como buscar aquilo. Onde a tua palavra diz que devemos nos reanimar no Senhor. Devemos buscar o teu conselho. Do Senhor as respostas para as nossas, ó Deus, perguntas, para os nossos questionamentos. Senhor, nessa noite nós vimos que a melhor coisa a fazer não é se prostrar, chorar, baixar a cabeça, mas ó Deus, a primeira coisa a fazer é buscar o Senhor, que é a nossa confiança, que é a nossa esperança. Assim como Davi, ó Deus, fez, chorou, se angustiou, mas, ó Deus, aprove o Senhor, que o Senhor reanimou. E nós, ó Deus, estamos nessa noite aqui para buscar a tua face, ó Deus, e chamar o Senhor para que tome de todas as coisas,
O Senhor nos conhece, mas para que possamos dizer: Senhor, nós estamos aqui, estamos em desolação, ó Deus, essa praga dessa pandemia tem nos assolado, ó Deus, tem feito vítimas, e nós, ó Deus, queremos buscar a Tua face, queremos buscar a Tua presença, Senhor. Está o Léo, o Senhor está no controle das nossas vidas, a nossa família não está à deriva, Tu tens o controle em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nos dá uma direção, nos dá um ânimo, ó Deus, para buscarmos o Senhor, buscarmos a Tua face, para encontrarmos no Senhor, ó Deus, aquilo que nós tanto buscamos, que é a esperança para dias melhores. Vem com a Tua mão, ó Deus, de cura, vem com a Tua mão de poder, ó Deus, vem com a Tua mão, Senhor, de libertação. Vamos, Senhor, inclina os ouvidos e ouve a nossa oração. Esteja atento à oração, ó Deus, que o Teu povo faz nesse momento. Ouve-nos e nos responde de conforme a Tua vontade e de conforme o Teu querer. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta, que a primeira coisa a fazer não é cair em desespero, mas a primeira coisa a fazer é buscar a Tua face. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Que Deus tenha falado com você através da sua palavra. Lembre-se disso. A primeira coisa a fazer não é se desesperar. A primeira coisa a fazer é buscar a face do Senhor, que tem resposta para as nossas labutas, para as nossas dificuldades. Só o Senhor, e no Senhor é que nós encontramos o conforto, o refrigério e as respostas. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Não sei se nós temos pedidos de oração. Dávila, presbítero Chacon, vê aí para mim, por favor. Temos pedidos de oração. Meus queridos, nós temos orado pela igreja do Senhor. Nós temos orado para que Deus nos traga ânimo a cada dia, porque a cada dia nós vivemos dias mais difíceis ainda. Não é mais do que a palavra de Deus se cumprindo, e é no Senhor que nós devemos buscar o refrigério para enfrentarmos dias terríveis, dias que sobrevirão sobre a terra. O Senhor Jesus disse isso, que nós passaríamos por aflições, nós teríamos dificuldades, situações como essas que nós estamos vivenciando viriam e chegaram. Cabe a nós buscarmos no Senhor e na sua palavra conforto e consolo, para que possamos enfrentarmos dias melhores. Nós vamos encerrar esse momento, vamos ficar por aqui, mas eu quero rogar a Deus que zele por sua vida, eu quero rogar a Deus que zele pelo seu lar, eu quero rogar a Deus que zele pela sua casa, que zele pelo seu trabalho. Quantos nesse momento estão sem emprego, sem trabalho? Quantos nesse momento foram desempregados? Nesse momento não tem o que no Senhor. Esse não é o momento, meus queridos, de nos desesperarmos. Lembre-se disso. As pessoas precisam mover, as pessoas que andam em trevas, as pessoas que andam em desespero, precisam ouvir de nós que a esperança é o Senhor. É na sua palavra que nós encontramos o refúgio, o refrigério para a nossa alma. As pessoas precisam ouvir, ver em nós aquilo que Deus tem feito. As pessoas precisam ouvir de nós
que Ele é o Salvador do mundo. As pessoas precisam ouvir de nós que Deus é a luz que ilumina a escuridão. As pessoas precisam ouvir de nós que Deus é a resposta para todos os males. Então que Deus te abençoe. Obrigado por você que esteve conosco até agora. Eu vou orar, quero orar aqui por vários motivos. Por mais que você não tenha deixado algum pedido, nós sempre temos feito isso. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque, meus queridos, o Senhor tem sido benevolente para conosco. Então não podemos deixar de aqui agradecermos ao Senhor pela sua benevolência, mas clamarmos por saúde, clamarmos por portas de emprego, clamarmos para que o Senhor sacie os famintos, clamarmos para que a corrupção, Deus venha dar um baixa na corrupção, clamar ao Senhor, acima de tudo, que Ele venha e venha buscar o seu povo, venha buscar a sua igreja. E eu pergunto a você, você está preparado? Você está preparado para quando o Senhor voltar? Logo, logo em breve o Senhor voltará. E o meu desejo, a minha oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vamos orar. Eu quero orar nesse momento por sua vida, quero orar pela família, quero orar por saúde, seja ela física ou espiritual. Vamos orar por essa situação, para que Deus Ele use de graça e misericórdia e coloque a sua mão de poder, não da forma que nós queremos, mas no tempo do Senhor. Devemos entender isso. Se Deus tem algo a nos ensinar ainda com essa situação, Ele vai fazer com que ela permaneça. Se Ele permitiu a situação, então tem um propósito, seja na vida do crente ou seja na vida daqueles que não reconheceram ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. Se esse, meus queridos, é um meio que Deus quer chamar o seu povo ao arrependimento e para que conheçam a sua palavra, Ele usará. Isso eu não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Então, vamos orar nesse instante. Eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus pelo seu lar, pela sua casa. Que Deus abençoe. Sábado nós teremos mais uma transmissão, com certeza mais um estudo, e que cada dia estarmos buscando a face do Senhor. Lembre-se, a primeira coisa a fazer diante das dificuldades não é se prostrar, achar que tudo está perdido, mas a primeira coisa a fazer é buscar a face do Senhor, reanimar-se no Senhor. Lembre-se disso. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado ó Deus, pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pela Tua benevolência sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Ó Deus, obrigado por nos sustentar. Nós sabemos, ó Deus, que toda boa dádiva vem tão somente de Ti. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, vem tão somente do Senhor. E glórias ao Teu nome. Obrigado por esse momento que tivemos, pela Tua palavra, pelos cânticos, ó Deus, pela oportunidade e privilégio, ó Deus, que tivemos de louvar e engrandecer o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ensina cada dia, ó Deus, a abandonarmos, ó Deus, a prática do pecado. Abandonarmos, ó Deus, o nosso pecado de estimação. Nos ensina cada dia, ó Deus, olharmos para Ti, vivermos em Ti, arraigados no Senhor. Essa, ó Deus, é a nossa oração. Como servos do Senhor, assim, ó Deus, é que devemos ser. Nós pedimos, ó Deus, por cada lar, cada vida, cada família que nos assiste. Ó Deus, vai com a Tua mão de providência sobre cada lar, sobre cada situação. Cada um, ó Deus, com situações diferentes. Cada um, ó Deus, com as suas labutas, Senhor. Cada um com as suas lutas. Então eu te peço, ó Deus, vai com a Tua mão de poder. Restaura o que precisa ser restaurado, cura o que precisa ser curado.
abre portas de emprego. Ó Senhor, ó Deus, nós te rogamos, Senhor, nós te rogamos, ó Deus, pelo comércio da nossa cidade. Nós te rogamos, ó Deus, por nossas finanças. Rogamos, ó Deus, que o Senhor traga, Senhor, traga respostas às nossas orações, mas não de conforme aquilo que eu penso e quero, mas de conforme o teu querer e a tua vontade. Nós te oramos, ó Deus, por lares e famílias nesse momento. Nós te rogamos, ó Deus, pelos profissionais da área de saúde. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor os livre, que o Senhor os sustente emocionalmente, espiritualmente. Ó Deus, te rogamos, Senhor Deus, por aqueles que foram contagiados e que, ó Deus, foram curados. Te louvamos, Senhor. Nós te oramos, nós te rogamos, ó Deus, te clamamos pelas famílias que perderam, ó Deus, os seus familiares. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor traga conforto e consolo. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor use de graça e misericórdia para com o teu povo. Use de graça e misericórdia, ó Deus, e nos faz entender que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tragédias da vida, a melhor coisa a fazer não é entrar em desespero, mas é buscar a tua face, renovar, ó Deus, as nossas forças no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós te rogamos, nós te clamamos, mas também te louvamos pelos teus grandes feitos em nossas vidas. Te oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória eterna. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.